A fé é uma das virtudes mais importantes para a vida do ser humano. Existem 3 virtudes que têm muita importância para a vida do ser humano. Elas são o amor, a esperança e a fé. A fé, ela é muito importante para todos nós, seres humanos, porque ela nos conecta com Deus e nos aproxima do Pai Celestial. A fé é tão importante que Jesus disse, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos para um monte passar para um lado e para o outro, isso vai acontecer. Mas o que significa isso? O que é ter uma fé que move montanhas? Por que ter esta fé? E como adquirir esta fé? Fique comigo nesses minutos e nós iremos aprender sobre a importância da fé, como ter fé. Mas antes de compartilhar, quero pedir que você curta esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e também inscreva-se no nosso canal para receber conteúdos edificantes para a sua vida espiritual. A fé é uma das virtudes mais importantes. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver várias referências à fé. Uma das referências mais célebres foi quando Jesus disse, se tivermos fé com o tamanho de um grão de mostarda, nós diremos ao monte passar para um lado e ele irá passar. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que Jesus queria dizer que nós podemos mandar as montanhas passar para um lado para o outro e isso vai acontecer? Não é isso que Jesus queria dizer. Uma montanha literal, mas as montanhas espirituais, os problemas, se nós tivermos fé, nós iremos mandar os problemas embora e eles irão. A fé é tão importante. Uma das pessoas que mais escreveu sobre a fé foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz referência à fé várias vezes. Ele disse para a igreja de Éfeso que a fé é como um escudo ao qual a gente pode apagar todos os dados inflamáveis do inimigo. Através da fé, nós vencemos os ataques de Satanás, nós nos protegemos contra todas as hostes malignas, contra todas as coisas. É através da fé que nós vencemos as invejas, é através da fé que vencemos as feitiçarias, é através da fé que vencemos todos os dardos do maligno contra a nossa vida. É a fé que nos protege contra todo mal, contra toda obra de Satanás. A fé é tão importante que Paulo diz que é por meio dela que nós alcançamos a salvação. Não é pelas nossas obras, não é pelo aquilo que a gente faz de bom, não. Nós alcançamos a salvação pela fé que nós temos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé, ela é importante. Paulo escreve à igreja de Roma que tudo que a gente faz sem fé é pecado. Mas o que é fé? O que é esta fé que Jesus nos ensinou? Como ter essa fé? Interessante que fé não é só ter um pensamento positivo, mas é confiar exclusivamente no Senhor, é entregar a nossa vida, é entregar os nossos caminhos a Deus e confiar nele. Você tem confiado no Mestre? Você tem entregado a sua vida totalmente ao Senhor, sem reservas? Você tem se lançado, confiado? Muitas vezes nós devemos confiar em Deus quando as circunstâncias são adversas. Muitas vezes nós queremos confiar em Deus quando está indo tudo bem na nossa vida. Mas a nossa fé é provada quando as coisas começam a não dar certo. A nossa fé é provada quando as coisas começam a dar errado em nossas vidas. E nós devemos manter a fé no Salvador e nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha fé. Mas como ter esta fé que move montanhas? Como ter esta fé? Primeiramente, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa fé, ela é aumentada, a nossa fé é acrescentada quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos ouvido à voz de Deus, quando nós lemos a palavra, a Bíblia. Você tem lido a Bíblia ultimamente? Você tem se debruçado diante das palavras santas das Sagradas Escrituras? Você tem ouvido a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus ou quando nós lemos a Bíblia, a nossa fé, ela é fortalecida, ela é animada. Nós precisamos ler todos os dias um pouco, uns trechos, ler algumas porções da Bíblia diariamente, para que possamos ouvir a voz de Deus e a nossa fé ser fortalecida. Segunda coisa, o que nos aumenta a nossa fé é a oração. Quando nós oramos, quando nós mantemos uma vida de oração, a nossa fé, ela é
fortalecida. Você tem orado ultimamente? Você tem mantido essa vida de oração? Quem ora terá uma fé forte. Quem busca terá uma fé fortalecida. Por isso, não pare de orar. Continue orando, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Interessante que alguém já disse que a oração é o oxigênio da alma. Quando nós paramos de orar, a nossa vida espiritual, ela acaba. Por isso, nós não podemos parar de orar, não. Ore todos os dias. Ore quando você estiver com vontade. Ore também quando você não estiver com vontade. Ore quando você estiver descansado. Mas também ore quando você estiver cansado. Ore quando tudo está dando certo. Mas também ore, principalmente quando as coisas estão dando tudo errado na sua vida. Nunca pare de orar. Até quando você parece que não está vendo resultado. Quando você acha que a sua oração é vã, mas ela não é vã. Talvez você não está vendo o resultado ali. Mas Deus está movendo ao seu favor, Deus está movendo a sua vida e a sua fé está sendo fortalecida. Interessante também que se nós quisermos aumentar a nossa fé, acrescentar a nossa fé, nós precisamos manter uma vida de jejum. Interessante que os discípulos estavam um dia expulsando o demônio e expulsava daqui, expulsava de lá e eles não conseguiam. Jesus estava no monte orando e os discípulos passaram várias horas expulsando aquele demônio até que Jesus desceu. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Porque vocês não estão conseguindo? Eu quero te dizer que essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Porque Jesus estava querendo dizer que quando nós jejuamos, a nossa fé é fortalecida ao ponto de expulsar os demônios. Quando você jejua, a sua fé vai estar fortalecida. Você vai poder expulsar todos os demônios, todas as obras malignas que vêm contra você e contra a sua família. Por isso que nós devemos praticar essa disciplina que é tão importante, jejuar todos os dias. Jejuar é importantíssimo. Agora também nós fortalecemos a nossa fé quando nós adoramos a Deus. Paulo, ele fala sobre o patriarca Abraão e ele diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Deus fez uma promessa para Abraão dizendo: Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações. Só que quando você olha, Abraão já era avançado em idade, a sua esposa era avançada em idade, o ventre de Sara já estava mortificado, porém ele acreditou na promessa do Senhor e deu glória a Deus e a sua fé foi fortalecida. Quando nós mantemos uma adoração verdadeira, quando nós estamos adorando, quando nós estamos glorificando, quando nós estamos dando glória a Deus, a nossa fé é fortalecida. Por isso que nós devemos fortalecer a nossa fé. Sabe por quê? Porque o inimigo muitas vezes irá lançar sementes de dúvida no seu coração para você não crer. E a dúvida nos atrapalha de receber a nossa promessa. Muitas vezes o inimigo vai lançar a incredulidade para você não acreditar nas promessas de Deus. Não dê ouvidos às dúvidas, não dê ouvido ao medo, não dê ouvido à incredulidade. Deus está contigo. Tenha fé como Abraão. Que Deus abençoe sua vida e fique na paz.